Eu me chamo Danny, tenho 22 anos e moro em Nova York. Esses dias eu fui a uma festa na casa de um amigo e saí de lá tarde da noite. Eu não tenho carro e basicamente uso o metrô para tudo. Já estava bem acostumado com isso e me sentia seguro, pois nunca tinha acontecido nada até aquela noite. Eu desci para os túneis do metrô e tudo estava muito vazio, mas mesmo sem a presença de outras pessoas, me senti observado e de longe ouvi um barulho constante, como se fosse uma batida fraca que ecoava. Eu me sentei esperando o metrô chegar, quando escuto um homem falar. Ei, amigo. Quando olho para baixo, vejo apenas uma cabeça surgir dos trilhos. O homem estava na parte de baixo, literalmente no vão do trilho, e agora olhava para mim e abre um sorriso amarelo com apenas 3 dentes na boca. Ele estava muito sujo e olhava fixamente, quando ao fundo surge outro homem, olhando também para mim e abrindo um sorriso e babando. Aqui, amigo, ele disse. Eu tentei ignorar e apenas esperar o meu metrô, mas aquilo começou a me incomodar. Quando do escuro surge um terceiro cara, apenas a cabeça me olhando do vão também, mas estava com a boca suja de algo vermelho e ele também sorria. Eu escuto o metrô chegando e me sinto aliviado e levanto para esperá-lo. E é aí que eu vejo a coisa mais horrível da minha vida. Os 2 primeiros caras se escondem no vão debaixo dos trilhos, para a plataforma, e o terceiro estava com a cabeça de um cachorro morto na mão, onde ele comia sua carne crua. Ele morde a orelha da cabeça, olhando para mim, e vai para o vão debaixo da plataforma. Aquilo me assusta muito e eu entro correndo no metrô, e o metrô demora para fechar as portas. Quando vejo pela janela um grupo de caras sujos subindo para a plataforma vindo na nossa direção. Eu corro para a primeira cabine batendo na porta do maquinista, que ele abre e me pergunta o que houve. Eu conto para ele tudo o que vi e ele me deixa entrar na cabine fechando as portas em seguida e saindo da estação, ligando para a segurança e avisando o ocorrido. Eu nunca me senti tão aliviado quando cheguei na minha estação e vi pessoas na plataforma, que desci correndo sem olhar para trás. Eu continuo a frequentar as festas do meu amigo, mas agora eu sempre caminho para a estação seguinte, por precaução. Aqueles homens pareciam mendigos que moram por ali, mas eu não quero voltar para lá e vê-los novamente. Era noite de Natal, lá pelas 2 da manhã. Eu estava com mais 2 amigos e decidimos ir para uma festa que estava acontecendo em outro ponto da cidade. Nós entramos no metrô e ficamos perto das divisórias dos vagões, quando do outro lado do vidro, 2 rapazes meio adolescentes importunavam uma mulher, e nós decidimos intervir. Abrimos a porta do vagão e fomos para o outro para abordá-los. Aparentemente, tinham apenas os 3 no vagão, mas quando chegamos perto deles, eles se viraram e estavam com facas na mão, e atrás de nós apareceu mais um homem armado com arma de fogo, apontando para eu e meus amigos. O cara estava escondido na parede da divisória dos vagões e não vimos quando viemos do outro. Martin, que era um dos meus amigos, empurrou os 2 caras no chão e correu, e nos chamou. E nós corremos até o final do metrô, passando de vagão em vagão, com aqueles 3 caras atrás de nós, até chegar em uma estação, e pulamos para fora do metrô. Os 3 também pulam, e meus amigos correm para a saída, e os 2 jovens das facas os seguem. Eu fico parado de frente para aquele cara armado, apontando para mim, até que começa a correr para o fundo da estação, e pulo nos trilhos quando a estação acaba, e sumo na escuridão, me escondendo por debaixo da plataforma que ainda sobrava, que cobria os trilhos. Eu escuto o som do sapato do cara andando na plataforma, e olho bem devagar. Ele estava na ponta, olhando, me procurando, com a arma na mão. Eu achava que seríamos roubados, até que um dos homens com a faca desce e diz para o cara armado: se encontrá-los, mate-os. Eu quase entreguei minha localização neste momento, pois acabei me assustando. Em certo momento, os 2 caras foram para o outro lado da estação, e eu subo para a plataforma e corro. Eles me avistam e correm atrás de mim, mas eu já estava longe demais. Quando eu saio, eu vejo meus amigos do outro lado da rua, atrás de um carro, me chamando com a mão. E eu vou em direção a eles, e nos abaixamos escondidos. Os 2 homens sobem do metrô e encontram o terceiro cara e começam a conversar. E aí que tudo ficou muito mais estranho. A mulher que estava sendo importunada sobe em seguida e encontra os 3 homens. E começa a conversar também. Não conseguimos entender o que estavam falando, mas pareciam cúmplices. Os 4 descem novamente e somem.
Provavelmente tudo não passava de um golpe para eles nos roubarem dentro do metrô. Por sorte, conseguimos fugir e fomos à polícia denunciá-los. Minha mãe trabalhava no turno da noite no metrô. Ela passava de estação a estação para ver se estava tudo ok e olhava os vagões para ver se estavam vazios para serem guardados. O metrô em nossa cidade é 24 horas, mas o fluxo da madrugada é fraco e os funcionários são reduzidos. Seu escritório ficava a 3 estações da garagem e nesse dia ela estava checando os vagões para serem guardados e pegou o metrô para ir para o escritório saindo da garagem. Na primeira estação, um homem entra no metrô. Ele era alto, forte e vestia uma jaqueta preta com gorro. Ele se sentou um pouco distante da minha mãe e pelo canto de olho, minha mãe percebeu que ele estava olhando para ela fixamente. Quando chega na estação do seu escritório, ela se levanta e desce, e o homem se levanta rapidamente e desce 4 portas depois a dela, e começa a seguir lentamente. Minha mãe acelera o passo e o homem sempre atrás. O escritório ficava na estação, mas na lateral na parte superior, um lugar onde um passageiro normal não frequentaria. Ela sobe as escadas correndo e quando olha para trás, o homem subia as escadas lentamente. Então ela abre o escritório, entra com tudo e tranca a porta em seguida. Se passa mais ou menos 2 minutos e alguém começa a mexer na maçaneta devagar. A pessoa do outro lado, ao perceber que a porta estava trancada, começa a bater devagar também. Minha mãe questiona quem era e o homem responde que apenas queria conversar. Mas ela não abre. Ela tenta chamar o segurança da estação, mas percebe que tinha esquecido o rádio na garagem e não tinha um reserva em sua sala. Mas ela tinha acesso às câmeras de segurança e movimenta a câmera da entrada para a direção de sua porta. E o homem estava lá em pé, parado, com a cabeça colada na porta, tentando ouvir algo. Quando o homem percebe a movimentação da câmera, ele anda até ela e fica parado, olhando-a fixamente por 3 minutos, até descer novamente para o metrô. Ela se sente aliviada e trabalha por mais 30 minutos sem parar, até que precisa sair para a próxima estação. Ela sai da sala e desce para pegar o metrô que estava chegando. Entra no vagão, senta e o alarme da porta começa a tocar, avisando que já fecharia. Quando no último segundo o homem passa bem rápido e as portas se fecham atrás dele. Ele se senta de frente à minha mãe e fica olhando para ela a viagem inteira, sorrindo. Ela disfarça e fica olhando para outras direções. A próxima estação chega e ela desce, e o homem desce novamente e começa a seguir. Então ela passa pela cabine do segurança e não tinha ninguém. Talvez ele tivesse saído para resolver alguma coisa, e como nesse turno os funcionários são reduzidos, tinha apenas um segurança por estação. Neste momento, ela decide sair da estação e o homem a segue, e ela entra na primeira loja aberta que vê por ali. Era um McDonald's 24 horas. Ela se senta e o homem a observa pela janela por 3 minutos e depois vai embora. Minha mãe faz um tempo dentro da loja, come alguma coisa e depois volta para a estação. O homem havia sumido e ela relata ao segurança que agora estava em seu posto. Ela não sabia o que esse cara queria afinal, pois se fosse roubá-la ou algo pior poderia ter feito dentro do vagão, mas não. Ele apenas a seguiu sem parar. Ela diz que nunca mais o viu, mas sempre vai se lembrar daquele maldito sorriso. Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Victor Carvalho. Se vocês gostaram desse vídeo, não esqueçam de deixar um curtir, comentem o que vocês acham das histórias e se gostam do canal, não se esqueçam de se inscrever e ativar o sininho para receberem notificações sempre. Deixem no comentário se vocês teriam coragem de pegar esse metrô. Eu sinceramente não teria, e ó que eu pego o metrô pra caramba, hein? Bom, tenham um bom dia, um abraço e até a próxima.